Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Deixa eu me cuidar hoje que o doutor Luquezzi me falou sábado que me achou muito cansado no vídeo, então eu tenho que me cuidar. Estou mais alegre, doutor Luquezzi, aí. Na realidade, as tensões do dia a dia muitas vezes te encontram não no teu dia, né? Mas não por cansaço, que eu acho que eu não canso nunca, nem tenho esse direito. Certo, governador Germano Rigoto? Com certeza. Eu acho que, às vezes, eu, por exemplo, hoje cheguei num posto de gasolina para abastecer, tá? E também o rapaz do posto me achou cansado. Tá? Disse, o senhor está cansado, tal. Até disse uma coisa também que me surpreendeu com os cabelos brancos. Que ele não tinha me visto há algum tempo e que os cabelos branquearam muito. Não, ele está pintando o cabelo para deixar da cor dos olhos. Não. Aquele é um branco esverdeado. Mas eu quero dizer o seguinte, mas depende do dia. Realmente eu acho que tu transmite no rosto, não é o cansaço, às vezes é alguma preocupação que tu tenha, isso passa. Eu só transmito a minha preocupação. Passa para a fisionomia, é natural isso. Né? Mas feliz de estar de volta no programa com essas companhias aqui que eu não vou nem apresentar, porque quem tem que apresentar é o... A outra vez apresentou todo mundo, pode apresentar de novo. Ontem eu estava almoçando e tem um casal, o seu Terilha e a dona Julieta Esgandela, que são admiradores do Paulo Sérgio, que é uma coisa impressionante. Eu digo, não, deixa que eu vou dizer pro Paulo Sérgio, porque um elogio, que eu acho que até demais, realmente até demais, né? E eu disse, não, deixa que eu vou transmitir para ele, mas isso eu ouço. Obrigado. muito, qual é o nome do casal? O seu Terilha e a dona Julieta, que devem estar assistindo o programa. Então um beijão neles aí, então. E nós temos o prazer de receber, primeira vez no programa, né, que seja a primeira de uma série, não é, governador? A nossa reitora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, a doutora Lúcia Campos Pelano, que é uma médica, cardiologista também, é isso, né? Isso. Colega de Fernando Antônio Luquezzi. Ele esconde o Antônio dele, né? Colega e admiradora, desde a época de residência, que foi meu professor. Aliás, falou muito bem da senhora agora no sábado, viu? Que bom. O professor Luquezzi deu a nossa aula magna esse ano, foi uma aula muito importante sobre como ser feliz na profissão que se escolheu na área da saúde, então foi um momento muito bom lá na universidade. E o Fernando Luquezzi é craque, né? Esse é uma pessoa que tem conceito internacional. Aliás, a Santa Casa é pródiga disso, né? Médicos, tem excelência médica na Santa Casa, né? E a universidade nasceu na Santa Casa, então nós temos essa relação que é umbilical, como diz o provedor. Mas ela não é da Santa Casa, né? Não. Ela tá associada à Santa Casa, é a faculdade da Santa Casa. O Hospital Escola. O Hospital Escola a Santa Casa em relação à universidade. Isso, na verdade, nós somos a única universidade federal especializada em saúde no Brasil. E nós nascemos na Santa Casa, nós fomos federalizados e viramos de faculdade para a universidade. O próprio nome diz isso, né? Exatamente. Quer dizer que a senhora tem faculdades não diretamente da ciência médica, de enfermagem, é absolutamente normal, porque é uma faculdade de ciências da saúde. Isso, é uma universidade de ciências da saúde e todos os nossos cursos são da área da saúde. Quais são os cursos que pode ter? Nós temos todos os cursos tradicionais. O primeiro curso que foi criado já há mais de 60 anos foi o de medicina, mas depois, então, vieram biomedicina, enfermagem, fisioterapia, psicologia, farmácia, todos esses cursos tradicionais. Todos podem estar no guarda-chuva. Isso. A senhora não está inventando nada. Não estou inventando nada. E agora tem os cursos inovadores, que a gente chama que são os da fronteira do conhecimento. Informática biomédica, tecnologia em alimentos, toxicologia analítica. Aí que o doutor Luiz Pereira Lima resolveu criticar. Gastronomia, mas gastronomia voltada à área da saúde. Depois eu posso explicar um pouco mais como é que funciona. Então tem vários cursos. Uma crítica, doutor Luizinho, a questão do curso. Porque antigamente a gente falava de faculdade, agora são cursos de medicina, curso daquilo. Eu particularmente olhando assim, não
sou um expert, não sei, já vou apresentar. Para apresentar, não tem que apresentar aqui, Lênio Streck, é participante efetivo, mas o nosso querido amigo, vou abrir um parênteses aqui para trazê-lo à conversa, senão ele vai ficar muito tempo fora, Geraldo Sander, nosso presidente da Emater. Homem de uma escola exemplar, o Banco do Brasil. Banco do Brasil, uma satisfação, Paulo Sérgio, estar com essa mesa aqui de autoridades competentes e pessoas destacadas em várias áreas aí, né? Satisfação aí, nosso governador Germano Vigoto, caxiense, quase conterrâneo. Vizinho né? de São Marcos. Lá da Serra de São Marcos, né? Muitos amigos lá. Eu até queria falar para o general Mioto, no almoço de sábado, que nós tínhamos falado, eu não me lembrava quem era de São Marcos, tia. Cheguei hoje, vi o Sandro e me lembrei. Pena que ele não atendeu o telefone aí, queria... Geraldo Os Mioto, dois Geraldo, né? É, nosso parente, nosso Geraldo primo, Antônio Mioto e Geraldo Sander. Geraldo Sander, exatamente. Primo da Quem minha era mãe. o Geraldo em São Marcos? O Geraldo? Os dois eram o Acho que Geraldo? eram os dois. Primeiro ele, né? Que é um pouco mais experiente, digamos assim. Ah, é? E o Geraldinho era tu, então? E eu era o Geraldinho. É isso aí. É isso. Satisfação estar com esse grupo aí à disposição. Nós que estamos liderando agora a Emater, né? Uma empresa... Bela escolha. Uma empresa... Uma liderança importante aí Isso aí. para todos da Emater. Daqui a pouco nós vamos falar em Emater. Vamos voltar um pouco à reitora agora. Por favor. Então, essa coisa de curso, sabe que também me incomoda, em vez de chamar de faculdade, chamar de curso. Eu acho que é depreciativo. A senhora não pensa assim? Eu não sei também o que pensa o Lênio, mas eu acho faculdade de medicina é uma coisa, o curso de medicina é outra. É que eu acho que tem um pouco de confusão nos termos, porque a forma como o MEC classifica é faculdade, que é uma faculdade isolada, centro universitário e universidade. Para ser universidade, a formação dos professores tem que ser muito mais qualificada, então tem que ter uma maior proporção de doutores e mestres, que a faculdade não precisa, tem que ter mais de 4 cursos, tem que ter pós-graduação pelo mais de 4 doutorado. cursos, 4 faculdades. Então, viu? Mais de 4 cursos, não é 4 faculdades. Exato. Exato. Não, é que o curso, eu acho que diminui. Eu não sei o que pensa o governador. Para mim, se falasse em faculdade de curso, para mim, muito mais importante faculdade. Estabelecendo uma hierarquia, isso que eu penso. Não, mas tem uma questão, faz sentido isso que ela está dizendo. Então vamos deixar ela explicar, porque é uma das questões muito debatidas aqui. A soma de cursos da universidade, uma faculdade pode ser isolada, por isso o nome. Uma faculdade pode ser a um rosa curso não só. perde o seu perfume se lhe trocarem de nome. Mas eu estou procurando... parte 2 eu estou procurando puxar para a crítica que fez o doutor Luiz Pera Lima, que, no sentido geral, também é um pensamento meu. Eu acho que uma universidade deve ser constituída de faculdades e não de cursos. Independe de uma faculdade só existir e ser chamada de faculdade. É que são isoladas. Se for várias faculdades, é uma universidade. Não é vários cursos. É isso que... Mas não foi a senhora que criou essa lei? Não. É uma terminologia que o MEC usa. E começou quando isso? Nem sei lhe dizer quando é que foi isso. Mas eu fiz engenharia na PUC e era faculdade. Eu fazia uma faculdade, eu não fazia um curso de engenharia. Eu também fiz a faculdade de medicina na URGS, mas é porque daí a faculdade juntava vários cursos daquela área ali. Então, eu acho assim que é muito uma questão de terminologia. O que importa para nós é que os nossos cursos todos são muito bons ou excelentes na avaliação do MEC. Então, todos têm nota 4 ou 5. Então, a senhora concorda com o termo curso? A senhora está alinhada com o termo curso? Eu acho que tanto faz. O que importa é a qualidade do profissional que a gente forma. E o que eu acho que é mais importante é que a gente saiu de uma faculdade isolada para se transformar numa universidade. Sim, a senhora acha que essa questão do curso é uma questão ideológica? Não. Ter chamado de curso e não de faculdade? Eu acho que é uma questão de organização, de terminologia. O que importa é que a instituição, como instituição, cresceu e se qualificou. Ficou maior. Eu acho que é uma melancia isso. Melancia está na moda. Tu estava louco para tirar no Bolsonaro, já começou a tirar. E assim, por exemplo, nós não temos curso de história, até seria, não teria nada contra ter um curso de história. Se fosse história da medicina. Conhecer a história faz bem à saúde, afinal de contas. Mas não, todos os nossos cursos são da área da saúde. Tu acha que sim? Olha aí, doutor Luiz Pera Lima, ele acha que o curso de história na Universidade Federal de Ciências da Saúde é lógico. Não, Tu disse que acha que sim? O meu acho que sim foi da mesma forma. Ela teria sentido, mas num país de terceiro mundo você não pode carregar recursos para estudar, fazer uma história da medicina
quando você precisa de médicos que pratiquem medicina e não saibam como foi a história, embora seja bom saber. Não, mas Aí ela dentro está você pode colocar. ela tá falando de um curso de história onde lê-se faculdade de história. Eu quero te dizer o isso seguinte, que ela está dizendo. eu acredito que o fato de tu ter faculdades Desculpa, eu não entendi isoladas, nada. só para dizer, Paulo, tu tem faculdade, tu tem uma faculdade isolada, tu tem uma universidade que tem vários cursos. Então, eu acho que a denominação de faculdade ficou muito restrita a uma faculdade específica. Eu prefiro, concordo contigo, eu prefiro muito faculdade do que curso. Eu fiz faculdade de odontologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu não fiz curso de odontologia. Na época era faculdade de odontologia. Eu fiz faculdade de Direito na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Não era curso de Direito. Só se eu estou equivocado. Na época... Na minha época, eu fiz engenharia na Faculdade de Engenharia da PUC. Eu Uma prefiro... questão da história que eu não entendi. Eu prefiro Ela faculdade. Falou que poderia Agora, montar eu uma acredito... faculdade, um curso de história. Mas eu acredito que o que mudou foi que surgiram faculdades, independente de universidades. E isto cria uma situação complicada para a denominação daquilo. Dentro de uma universidade tem vários cursos, e tem uma faculdade isolada, que é uma entidade isolada, me corrija se eu estiver errado, não é uma universidade, porque tem um único curso. Mas tem uma única especialização, tem uma única formação. Para mim, uma universidade são várias faculdades. A Unicinos agora já no direito não tem mais, não é mais curso e nem faculdade, é escola de direito. Acho que eu tenho como esclarecer essa dúvida. Quando o senhor fez faculdade de engenharia, foi engenharia? Não, odontologia. Odontologia. E de engenharia fui eu. Mas a engenharia, por exemplo, a faculdade sempre teve vários cursos de engenharia. Tinha engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia mecânica. Não. E a faculdade de medicina só tinha o curso de medicina. Não. Mas o título que o senhor tem é mesmo bacharel. Engenharia, bacharel, a engenharia é diferente da medicina. A engenharia, cada um do que a senhora falou, não é um curso, é uma faculdade diferente. Tem que ingressar de novo na faculdade, fazer vestibular, passar, aproveitar as cadeiras e fazer outra faculdade. Na universidade chama faculdade de engenharia. Agora é instituto, né? Mas eu acho que é uma questão de terminologia mesmo, porque eu acho que o importante é que as instituições cresceram. Mas não, aí é a questão que eu queria. Em que ano, em que reforma foi criado isso? Não sei. Foi no governo do PT? É isso que o Luiz se bate, porque isso aí é ideológico, isso aí... Ele diz aqui enfaticamente, eu fiz a faculdade de medicina, não fiz curso de medicina. Sim, mas ele fez bem antes do governo do PT, imagino. Então foi no governo PT que foi criado? Eu imagino que ele tenha feito a faculdade bem antes, né? A bronca do Luizinho toda é com questão da esquerda. Essa que é a bronca dele. A senhora... Eu acho que essa terminologia é mais antiga. Mas tem coisas, assim, 1 mais 1 são 2, não dá para ideologizar. A grande questão, se está chovendo lá fora, eu posso ter uma tese, pode ter outra. Se eu vou lá fora e vejo, eu constato. Nós estamos discutindo aqui, não é uma questão ideológica. Eu não acho nenhuma relevância, desculpe se eu não entendi técnico. O que o Luizinho, meu querido amigo... Vai tomar vinho com ele hoje? Trouxe café para ti, Luizinho, vou levar lá. Mas eu não considero nenhuma relevância se chamar de curso ou se chamar de faculdade, a menos que tem coisas que eu não tenha captado na profundidade do tema. Nesse momento, eu acho que o mais importante é saber o papel de uma universidade pública e até onde deve ir o público. Por exemplo, a discussão que o governo federal está propondo é a questão do pagamento, por exemplo, de quem vai fazer uma especialização, um pós-doutorado, que pague isto, que não seja gratuito. Essa é uma grande discussão. Eu acho. Esse é um grande debate que tem que se fazer. Ricos, quem pode pagar deve pagar ou não? Quem pode pagar deve pagar. Eu sou de opinião que quem pode pagar deve pagar. Eu quero dizer o seguinte, eu fiz 2 faculdades, uma de odontologia e de direito em uma universidade federal. Eu fui beneficiado. E não tinha cotas. Só um pouquinho, eu fui beneficiado. Fazer 2 faculdades numa universidade federal, primeiro, se eu quisesse fazer a segunda, eu deveria ter pago a segunda. Eu acho. Mas eu fui beneficiado pela circunstância, pela possibilidade. Eu fiz 2 vestibulares, passei nos 2, fiz as 2 universidades. Por exemplo, se eu vou fazer 2 cursos, eu pago o segundo. Eu acredito que dentro de uma universidade federal, a pessoa que tem condições de pagar e ela
ela conseguiu vencer todas aqueles obstáculos para chegar à Universidade Federal, que é tão disputada, que é tão reivindicada. Não, mas ela tem condições de pagar, ela tem renda para pagar, eu acho que tem que pagar. Essa é a minha fatiazinha, essa é a minha fatia mais conservadora, mais liberal. No sentido de que eu não acho... A fatia mais liberal? Mas tem alguma coisa de liberal? Bom, espera, deixa eu falar. Eu não acho que as pessoas que não podem cursar a universidade, que não chegam lá ou que não têm condições, ainda assim têm que transferir recursos para fazer a felicidade dos que têm mais chance de fazer a universidade e não pagar nada. Eu acho isso extremamente injusto. Eu vou dizer uma coisa para você, sabe por que eu não fiz? É extremamente injusto que os pobres façam universidade privada no Brasil e os ricos façam universidade pública. Meus amigos progressistas ou da esquerda e tal, me desculpem, mas nessa eu não... Então eu vou te dizer uma coisa... Eu tenho o meu limite. Eu vou te dizer uma coisa, que pode até surpreender algumas pessoas. Eu não fiz a URGS porque eu não tinha dinheiro. Porque não tinha o cursinho. Eu não tinha cursinho, eu tinha que trabalhar, eu tive que trabalhar, eu trabalhava, apitava e fazia a minha faculdade. E aí virava à noite tomando Reativan, tomando Coca-Cola, café, para poder estudar, porque eu tinha que trabalhar durante o dia e fim de semana e apitar futebol, para ganhar algum dinheiro. E realmente não tive condições de me preparar para passar no vestibular da URGS. Mas vamos ao Sandri. Muito Senão bem. fica... Mas você está só dizendo... E fiz a minha universidade na PUC, você tá com bolsa de comigo? estudos da PUB ainda. Né, governador? Ele não está concordando comigo? Claro que eu estou concordando. Sim, por isso. Só preciso fazer uma observação, porque a universidade mudou muito e hoje 2/3 dos alunos têm uma renda familiar de até 1,5 salário mínimo. Então a questão do pagamento, até economicamente, ela não representaria uma fatia muito importante do recurso. Mas não é o preparo para chegar lá, esse é o problema. A universidade, ela faz pesquisa, faz quase 99% da pesquisa no Brasil e faz extensão também, que são os projetos de devolução para a comunidade. Então essas coisas é difícil de calcular no custo. Então, economicamente... Isso realmente é uma polêmica. Eu atuei em algumas faculdades também, mas uma das polêmicas... Atuou lá na nossa como região, como professor. Sim. Como professor durante anos, aí, uns 10 anos pelo menos, mas em várias faculdades, inclusive na UFRGS, um período lá. Mas o grande debate, assim, na nossa região, pelo menos, é que se observa nos municípios menores, é que quem tem o poder aquisitivo acaba indo para a universidade pública, né? Para a faculdade pública. Então, o debate é muito grande, porque daqui a pouco, como você vai definir quem tem condições, quem o governo protege, né? Quem é? É uma cota? Ou privatiza todas e compra espaço para quem tem menor renda? E para quem tem renda? E como é que vai comprovar isso? É um grande debate, né? Mas realmente, historicamente, em tese, quem tem mais dinheiro e mais condições nos municípios acaba tendo um espaço maior nas faculdades públicas. Né? Tenho lá em São Marcos médicos e muitas da região que acabaram se formando na URGS. Por quê? Faziam um belo cursinho, né? Tinham tempo para estudar, enquanto que outros tinham que trabalhar durante o dia não tinham condições. Mas isso, agradecer o convite aí. Né? É intuitivo. Eu não tenho muitos números sobre isso, mas é bem intuitivo. É intuitivo, não é uma... E é isso que a gente estatística. A gente tem que mudar, claro. Exatamente. Mas o debate é de muito tempo já, né? E não há uma mudança. Mas então, para agradecer aí o convite, nós que assumimos aí a Emater, uma grande empresa que está em praticamente 100% dos municípios do Rio Grande do Sul. Assumiu a Emater depois do fogo. Depois do fogo, estamos em 7 locais de Porto Alegre, né? O escritório central no local, a classificação em outro. Aliás, que prédio magnífico aquele, eu fui te visitar lá, Sandri. A FE, né? Que bonito, onde era a Fundação de Economia e Estatística, um belo prédio. Mas pegou fogo ou quê? A matéria pegou fogo. Aliás, a fundação... Meu Deus. E temos uma previsão aí para abril do ano que vem, voltarmos lá para o nosso prédio, né? Enfim, estamos em vários locais de Porto Alegre, né? Trabalhando fatiados. Mas no Rio Grande do Sul, está aqui o nosso governador aí, né, que conhece bem a Emater, trabalhou, enfim, liderou. Estamos em 494 cidades, municípios, né? Faltando 3 e até o final deste mês, se Deus quiser, fecharemos todo o Rio Grande do Sul com escritórios presentes aí, atuando em várias frentes, né? Enfim, e o que me chama a atenção, né, com relação à Emater, é o carinho das comunidades com a empresa. É o carinho. Agora, esclareça, a Emater é uma entidade
pública ou privada? A Emater é a única entidade das Emater do país, a única que é privada. Aqui no Rio Grande do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul. As demais são todas públicas. Então esse debate... Quem foi que transformou em ente público, em ente privado? Na realidade ela foi criada assim. Já foi criada assim? Sim. Qual é o papel do poder público nisso? Nada? Isso, não, tem bastante. Assim, ó, a Ascar tem 64 anos de história. A Ascar. Aí veio a Ascar... Esclareça para o telespectador o que é a Ascar. Vamos explicar. Então, a Ascar é uma associação que nasceu lá em 1955, né? Com o objetivo de fazer crédito, né? E assistência técnica e extensão rural. Veio vindo, em 77 criou-se a Emater, né? O Brasil inteiro foi para esse caminho, né? Criou-se a Emater. De lá para cá vieram as duas, então são associações privadas. Qual o papel do Estado nessas associações? 70% do recurso da Emater vem do governo do Estado do Rio Grande do Sul. 15% dos municípios, através de cotas, 7% da União e os demais recursos vêm de entes privados e outras parcerias que a gente tem. Por que o Rio Grande do Sul? O Rio Grande do Sul nos contrata para executar a extensão rural junto às propriedades em todos os municípios. Extensão rural e assistência técnica. O que é isso? O produtor que precisa de uma motivação para criar uma agroindústria, por exemplo, professor. Uma agroindústria. Onde ele vai no começo? O que ele faz para criar uma agroindústria com a legislação rígida, específica, detalhada? O profissional da Emater acompanha essa família, esse produtor, orienta, né, as exigências legais de sanidade, enfim, construção, modelo de construção, encaminha até a fase de comercialização, acesso a mercados, que pode ser através de cooperativas, e nós também temos as nossas UCPs, né? Temos 7 UCPs, que são as unidades de cooperativismo, prestando assistência técnica, consultoria às cooperativas, para que os produtores tenham acesso a mercados. Acesso a mercados. Então, veja bem, de um produtor que pode estar desmotivado, sem um apoio, uma orientação, nós passamos a ter um produtor, né, uma família, em especial agricultura familiar, né, motivados, acompanhados, orientados para melhorar a qualidade de vida e promover o desenvolvimento sustentável rural. Perfeito. Agora cabe uma pergunta. Os cargos diretivos da Emater, eles pertencem a quem? Quem indica? Governo do Estado. Essa era a minha pergunta agora. Tá? Os cargos, eles são eleitos, eu fui eleito por um conselho. Tem um conselho lá da Emater, né? Com presidente, todos os conselhos representados aí pela FETAG, Farsul, Sim. enfim, várias entidades, né? Que elegem o presidente. O senhor não é escolhido pelo governador? Fui indicado pelo governador. Indicado pelo governador. É numa lista ou confirma depois? Não, eu fui indicado, fui lá para ser confirmado ou não. Sim, por isso. É que nem no Senado para confirmar se o cara vai ser. Não, mas ou é não que na verdade, Sim. Lênio, Eu fui lá e fui. na verdade, testado, né? como o governo do Estado, como diz o presidente, ele é o grande financiador da Emater, 70% dos recursos são do governo do Estado. Por prestação de serviço. Claro, por prestação de serviço. Claro que o governador indica o presidente da Emater e é natural que o nome dele seja aprovado pelo conselho. É difícil o conselho não aprovar um nome indicado pelo governador. Só se for um nome que realmente não tem as mínimas condições de ser presidente da Emater. Mas eu quero dizer, o senhor o presidente iniciou no Banco do Brasil, né? Tem uma história de 30 anos no Banco do Brasil. Eu acho que o fato de iniciar no Banco do Brasil, ter essa história de 30 anos no Banco do Brasil e chegar à presidência da Emater tem uma importância incrível. Porque o Banco do Brasil é o grande financiador da nossa agricultura, do nosso pequeno produtor. E conhece o Rio Grande como poucos? E conhece a realidade do Estado. E eu quero aproveitar aqui para dizer que, olha, o papel que o Banco do Brasil realiza, ao lado desse papel da Emater, que é incrível que faz a Emater no Rio Grande do Sul, mas o papel do Banco do Brasil, quando alguns falam em diminuir o tamanho do Banco do Brasil, em privatizar o Banco do Brasil, é um equívoco absurdo. O Banco do Brasil faz o que um banco privado não faz. O Banco do Brasil chega em lugares aonde o banco privado não chega. O Banco do Brasil leva financiamento e hoje, o que as pessoas esquecem, Paulo, é que os bancos estatais hoje têm um controle muito rígido, muito forte do Banco Central. Não tem aquela história de cabide de emprego que existia antigamente, de o governador chegar no Banrisul
Sul e dar um canetaço passando por cima do conselho que faz análise e dizer, olha, dá um financiamento para esse que é meu amigo. Não existe mais isso. E quando eu vejo o Edson, o nosso superintendente do Banco do Brasil aqui, que sujeito competente, o Edson Bintti, que é superintendente do Banco do Brasil. Esse homem está preparado para ser diretor, para quem sabe um dia ser presidente do Banco do Brasil. Esse homem tem mestrado, tem doutorado. Pela qualidade do Edson. Eu quero aproveitar, presidente, para dizer que a sua experiência, a sua formação, inclusive no Banco do Brasil, é muito importante para esse trabalho que o senhor está fazendo na Emater. Muito obrigado. E está lá com ele... Escolheu o Mauro, Giovanella. Giovanella, está lá com ele. Mas eu queria... Agora, só que eu tenho uma notícia ótima para quem é empreendedor. Tá? O senhor quer ouvir essa notícia? Claro. Vamos ouvir, então. E também para quem está pensando em empreender. Você sabia que o Sebrae do Rio Grande do Sul disponibiliza diversos cursos online para você acessar quando e onde quiser? É isso mesmo. Acessando sebrae-rs.com.br, você vai encontrar o conteúdo certo para auxiliar na transformação do seu negócio, ou mesmo para colocar uma nova ideia em prática. E as inscrições são gratuitas, tudo pensando para você se preparar melhor e encarar novas oportunidades. Acesse sebrae-rs.com.br e comece agora mesmo a sua transformação. Sebrae, Rio Grande do Sul, empreendedorismo que transforma. O CREMERS, o nosso Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, é contra a abertura de novos cursos de medicina e a criação de mais vagas nos cursos existentes. Mais do que quantidade, é preciso buscar, isto sim, mais qualidade na formação. Hoje, Lênio, são 336 faculdades de medicina no Brasil e 450 mil profissionais em atividade. Não faltam médicos, o que falta é mais estrutura e uma política séria de saúde. Agora para o governador Germano Rigoto, que vem da Serra Gaúcha. A Vinhos do Mundo é como todos nós, apaixonados por vinhos. Apreciamos os melhores Malbecs argentinos, o singular Cremener do Chile, os tradicionais vinhos de Portugal, os inconfundíveis champanhes da França, os tanás uruguaios, por que não, e a melhor expressão da Serra Gaúcha, do Vale dos Vinhedos. Por isso trabalha para que você aproveite os melhores rótulos do mundo. Saiba mais em www.vinhosdomundo.com.br. Você alguma vez já se perguntou, Lênio, se existe algum seguro que seja ou que veja a sua empresa menos como uma apólice e mais como negócio? A resposta é o seguro empresarial Unicred. O jeito certo de você trabalhar com tranquilidade e prosperidade. Fale com seu gerente e conheça todos os benefícios. Unicred, aqui todo mundo prospera e vence. E agora nós vamos ao quadro Saúde com um médico espetacular. Ele é o oncologista titular do Clínicas, do Ernesto Dornelles, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, o mais premiado oncologista brasileiro no exterior. Sabia disso, governador? Gilberto Schwassman. Então anuncie, doutor Gilberto. Doutor Gilberto Schwassman. Fale, doutor Gilberto. Olá, Paulo Sérgio e amigos da TV Pampa. A ideia de liberar o consumo de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol não poderia ser pior. O abuso do álcool está associado a um aumento da violência e mortalidade e dados apresentados e defendidos pela nossa Secretaria de Segurança e Brigada Militar confirmam isto. Não é razoável justificar a sua liberação com a justificativa de que bebidas alcoólicas são vendidas livremente nas proximidades dos estádios de futebol. Um erro não justifica outro. Que o governo então proíba a sua venda nesses locais nos dias de jogo de futebol. O bom senso e a boa medicina são contra a ideia de liberar o consumo de álcool nos estádios de futebol. Grande Gilberto, a palavra estava com o nosso presidente da matéria. Isso. Então, falar então que esses recursos, não é, que vêm do governo do estado, na ordem de 70% do total do nosso orçamento, eles são justamente para aplicar as políticas públicas do estado lá junto aos nossos produtores, né? São 58 ações importantes de extensão rural e assistência técnicas que são levados lá do governo do estado. Aliás, é o nome da matéria, né? Isso aí, é o grande... Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural. Acompanhando esse processo todo, trabalhando na área social, trabalhando na agroindústria, sanidade, vegetal e animal, enfim, todo esse processo de motivação dos nossos produtores. Eu fico encantado com o profissionalismo, Paulo Sérgio,
dos nossos agrônomos, técnicos e tantos profissionais que nós temos. Tá? O profissionalismo, o respeito desses profissionais é algo incrível e eu tenho sentido isso no interior do estado, aqui também na região metropolitana. Muito feliz de estar à frente dessa valorosa empresa, entidade aí que a gente tem um orgulho de estar à frente. Vamos adiante, né? Quantos cursos de medicina, quantos cursos tem eu ia falar curso de medicina, mas quantos cursos tem a universidade? Nós temos 16 cursos 16 de graduação. Cursos. Todos na área da saúde. Pós-graduação e mais 64 programas de residência médica e 4 programas de residência multiprofissional. E mais 7 cursos de especialização. Todos da área da saúde. Todos da área da saúde. Quantos alunos tem hoje a universidade? Temos 5 mil alunos. Quantos? 5 mil alunos. 5 mil alunos. Sendo que 3 mil são presenciais e 1.800 estão em todas as partes do Brasil. Quantos espalhados. funcionários tem a universidade? Tem 310 professores e 200 técnicos. É um número expressivo, hein? Aí a gente vê que é um ensino gerando emprego e qualidade de conteúdo, né? Que é fundamental. E eu acho que uma coisa que é muito importante falar das universidades é a questão da pesquisa, tá? O senhor estava falando, né, da questão da Emater. Por exemplo, nós temos um convênio com o Ministério da Agricultura, porque no nosso curso de gastronomia tem a avaliação dos azeites de oliva gaúchos. Temos várias outras pesquisas que beneficiam diretamente o Estado. E isso tem tudo a ver com a saúde? Tem tudo a ver com a saúde. Bom, qualquer coisa tem a ver com a saúde, então. E a saúde... Até o curso de História. Eu já estou usando o nome curso. Voltando àquela... Produção integrada Voltando também, àquela questão do curso de História, na verdade, um profissional de saúde precisa ter uma base de humanismo muito grande para ele poder ter empatia, poder ter um bom relacionamento com o paciente. Não existe um profissional que seja só técnico, Mas a senhora falou curso de História. Se Mas como é tivesse... que é isso? Vai não, ter ou não? É que o professor tinha citado que a universidade tinha um curso de História. A gente não tem. A gente tem um departamento de Humanidades, que é muito importante e que dá aula para todos os cursos, porque todo profissional de saúde tem que sair com essa perspectiva humana, não pode ser puramente técnico. A gente forma técnicos excelentes, mas... Agora, todo mundo lamentou a saída, a aposentadoria do Dr. Luiz Pereira Lima. Todo mundo lamentou, porque é um homem competente, né? Sim. Eu acho que essas questões, assim... Eu estou falando, ele está nos assistindo, eu estou dizendo isso para ele. Ele não é um homem importante na universidade, pela qualidade dele, pela capacidade dele. Claro, pelo nome, pela capacidade técnica. Se aposentou? Sim, se aposentou. Achou que era muito comunismo, a universidade só. É uma pena, porque ele é um dos que não é comunista, eu imagino, né? Sim, e então estava lá. Mostra como a universidade é um local plural, realmente. E ele nunca foi perseguido por isso. Que eu saiba, não. Não, né? Todo mundo sempre teve muita liberdade de expressão. E muito respeito por ele. Exato, um respeito muito grande, tanto pelo professor Pereira Lima, professor Fontes, professor Schwartzman, que estavam aqui na semana passada. Mas uma coisa que eu queria esclarecer, que eu acho muito importante, que foi mencionada naquele dia, foi a questão dos concursos. Só se ingressa na universidade como docente ou como técnico através de concurso público. Essa é uma questão muito séria para nós, muito importante. Então, como... Não tem conchavo. Não tem nem como, é tudo transparente, sai no Diário Oficial, todos os processos são transparentes, então a leitura das notas é pública, então isso é uma coisa que isso me preocupa muito, porque eu não queria que as pessoas ficassem com essa ideia, né? A senhora pode esclarecer, está aí. Estou esclarecendo. E pode vir aqui quantas vezes quiser. Todas as universidades federais. Claro, mas eu concordo, eu não conheço a dada realidade e eu uso aí o princípio da confiança. Né? Agora, parte das universidades públicas foram, digamos assim, privatizadas, tornaram um espaço privado de grupos e de pessoas. Isso faculdades de direito que gostam muito mais nos mestrados e doutorados de dar as vagas para juízes, promotores e autoridades do que propriamente abrir para mais pessoas. Então, tem uma série de distorções nesse campo que tem que ser enfrentado. Por exemplo, quem ganha universidade... Hoje, o sujeito para fazer universidade privada, um doutorado numa universidade, pegar a Unicinos, que é nota 6, custa 140, 150 mil um doutorado. Você ganha isso de graça na universidade pública.
E ainda tem gente que, como tem um número de bolsas, tem gente que além de ganhar os 140 grátis, que não precisaria, mas essa bolsa, como ela faz parte de um pacote, as pessoas ainda assim, muitas delas que não precisam, ainda ganham a bolsa. Não estou dizendo específico, estou dizendo assim, no Brasil todo precisa-se efetivamente de estudar melhor isso. Uma questão que me preocupa nas universidades públicas é que o titular chega a titular não... Ele chega por uma espécie assim de tempo de serviço, algo parecido. Eu não sei como é que é bem, mas... Agora por exemplo, falar só fora do Rio Grande do Sul, porque eu não quero fazer nenhuma territorialização. Mas as que eu sei de Santa Catarina para cima, cada vez que sai concurso para titular, a gente já sabe quem vai ser. Só que essas correções... A gente já sabe quem vai ser porque isto... As bancas já estão... Governador, essas correções de rumo... Tem que fazer correções de rumo. Essas correções de rumo nas universidades federais têm que acontecer. Isso. Só meu receio é que em cima deste debate se enfraqueça a Universidade Federal e se busque demonizar a Universidade Federal. Quer dizer, eu tenho muito receio que, primeiro, nós aqui todos estamos concordando que tem acertos de rumo, que tem muita injustiça. A principal pesquisa está na universidade pública. Agora, tu não pode demonizar e tu não pode simplesmente, com isto, levar ao enfraquecimento das universidades federais, porque tu está exatamente enfraquecendo a pesquisa. Quando, hoje no Brasil, quando a gente procura dizer que nós temos que avançar na inovação, em novas tecnologias, isso tudo está dentro de onde? Principalmente dentro das universidades, né? Quer dizer, então, se nós enfraquecermos aquilo que uma universidade privada muitas vezes não faz, e nós estamos aqui, não sei se fora do ar ou no ar, falando de que muitas universidades são apenas carimbadoras de diploma, mas não trabalham, ou vende diplomas. Quando eu digo vender, não é que vendeu o diploma, é que na verdade se preocupou muito mais com... Não investe em pesquisa. Não investe nada em pesquisa. Então, isto a Universidade Federal faz, tem que continuar fazendo, com essas correções que levem a se fazer com que pague quem pode pagar. Não é possível continuar a situação que nós estamos vivendo de pessoas se beneficiando sem necessidade disso. Olha, como diz o professor Lê. Reitora Lúcia Campos Pelando, olha o que está dizendo o telespectador aqui, se contrapondo a mim, por exemplo. O que importa no ensino é o seu conteúdo qualificado e não como se chama o curso. Tá certo. Jorge Ademar Kowalski. Muito obrigada. Só que tem gente que acha que trocar o nome já é uma revolução. Eu sou do tempo do primário, do ginásio, científico, do clássico, normal. Aí mudaram de nome, o que mudou, o que alterou? Aí mudaram a revolução no ensino. É igual ao futebol, eu sou do tempo do mirim, do infantil juvenil, do juvenil. Aí daqui a pouco é sub isso, sub aquilo outro, aí ninguém entende mais nada. Eu sou do tempo do mirim, do dente leite. Aí faz uma confusão. Da minâncora. E do pó pelotense ainda existe. E a pomada minâncora. Pomada minâncora. Exatamente. O que é importante... que é o melhor desodorante, né, para pobre. Assim, o que é importante é a qualidade. Funciona. Então eu agradeço ao Jorge por ter feito essa colocação, porque eu concordo também. Que essas questões de que a gente precisa se reinventar e se requalificar, isso tem acontecido nos últimos anos. Nos últimos anos as universidades mudaram muito. Elas buscaram eficiência administrativa, têm diminuído muitos custos e aumentado a eficiência, tem feito uma série de modificações, até essa questão dos concursos, a gente tem trabalhado muito assim, pela transparência nos concursos, porque justamente havia essa coisa até um pouco mitológica de que certas pessoas eram favorecidas e hoje isso não acontece, isso é um processo muito transparente. Então a gente tem feito todo esse processo. Então eu acho que talvez faltou comunicar para a sociedade tudo isso que a gente tem feito. Porque assim como o governador valorizou muito a questão da ciência, né, durante o seu período, e assim como o senhor disse que o Banco do Brasil chega em lugares onde os bancos privados não vão chegar, a universidade pública faz coisas que as universidades privadas não vão poder fazer e nem também a iniciativa privada pesquisa, por exemplo, a indústria farmacêutica, porque a gente pesquisa medicamentos mais baratos,
baratos, a gente pesquisa soluções mais baratas, soluções que vão economizar para o país. Então, na verdade, a gente é um investimento que dá retorno. Aí, me perdoa, pesquisa reitora. na agricultura, o senhor sabe, né? Cada real investido pode render R$27 em mais produtividade. É a história da galinha, né? Botou o ovo, tem mostrar onde está o ovo. O problema... Isso, a gente convencionais. Olha aqui, ó. Não, eu acho muito importante Olha também, aqui, ó, porque... o problema é a falta de comunicação. Há muita falta de comunicação. Eu, por exemplo, eu estou conhecendo mais a universidade com a sua presença aqui, que eu não conhecia. É uma grande falha e a gente está reconhecendo isso e a gente quer se comunicar melhor. E eu também quero falar das confessionais, das comunitárias do Rio Grande fazem do Sul. Coisas que outras não fazem. Que elas são extremamente importantes no nosso estado. A gente falar em inovação, tem toda a razão, né? Qual é que a gente falar em inovação... E uma diferença é que quando eu vejo Santa Catarina... E também os institutos federais. Quando eu vejo Santa Catarina falando... Presta atenção. Olha aqui, quando eu vejo Santa Catarina fazendo um marketing absurdo com relação à inovação, com relação a polos tecnológicos, pelo amor de Deus... Nós damos um banho em Santa Catarina com relação a polos tecnológicos. Tu olha o que é o Tecnopuc, tu olha o que é o Tecnocinos. Tá? Quer dizer, 2 polos. Eu estou dando um exemplo. A Aliança pela Inovação, a URGS, Unicinos. O que está sendo investido ali em inovação, em novas tecnologias. Então, não é a Universidade Federal só. Realmente eu acho que essa correção tem que ser feita. A Universidade Federal tem um papel fundamental, mas pega aqui no Rio Grande do Sul e olha o que são os nossos polos tecnológicos e vai comparar com nossos vizinhos, com outros estados que estão aí propagando. E vou ajudar com números. Aí tu tá falando do como é que a galinha choca? Não, a galinha tem que mostrar onde está o ovo. Nós não mostramos como deveríamos aquilo que nós dois temos. Detalhes, uma por coisa exemplo. de gaúcho. Uma coisa de gaúcho. Nós colocamos as coisas para baixo e não para cima. Claro, em vários aspectos. A Unicinos, por exemplo... Às vezes por desconhecimento, por ignorância. A nota mais alta da pós-graduação é 7. A Unicinos tem vários cursos 7, um deles, que é Educação, por exemplo, que é 7. O Direito, 6, enquanto a Federal não tem isso, tem menos. A PUC tem 6 também no Direito. 2 confessionais, tu tá me dizendo aí. Confessionais. Tem as comunitárias, como Santa Cruz, como a Unisc, que é muito importante. Enfim, todas as comunitárias para o desenvolvimento regional e os institutos agora federais aqui eu vou pegar a carona agora do governador, que disse um negócio muito interessante que a gente aqui não valoriza. Vamos pegar os jornais mesmo. Quando nós estamos falando dos grandes temas jurídicos, eu vou ficar só na minha área para não criar conflitos. Pega os grandes jornais daqui e você vê assim, fulano de tal da USP disse tal coisa, fulano de tal da USP, da FGV, etc. Nós temos os cursos melhores do Brasil no doutorado. Nós temos 2 cursos de doutorado, 6 no Rio Grande do Sul, para orgulho do Rio Grande do Sul. Quando tem uma opinião a darem sobre grandes temas nacionais, eles vão na USP, na FGV, como se não existisse. Gente, Rio Grande do Sul... Comunicação. Isso. Comunicação, eu fico feliz, porque eu tive com o Hamilton, que é diretor executivo, eu nem conhecia, da AERJ. Sabe o que é a AERJ? A AERJ é a Associação de Comunicação das Empresas do Brasil. Tem 63 anos. 63 anos. O General Mioto ligando aqui, viu? Teu conterrâneo lá de São Marcos. Um abraço a ele aí. Ele está nos assistindo. Né? Está nos assistindo. Então, meu amigo, comunicação. Aí eu fiquei feliz porque eu vi a Unicinos ali. São mais de 3 mil empresas. Isso. E fica na Avenida Paulista, uma associação esplendorosa, com um conselho fantástico. Olha o nome desse conselho. Tem que ter comunicação. Por que vai se buscar fora essas informações? Porque os renomados via poder de comunicação vêm de lá. Porque pega o Fernando Schiller. Fernando Schiller é ouvido em todas as televisões brasileiras e jornais brasileiros. Por quê? Que ele está no INPE lá em São Paulo. E é gaúcho. E gaúcha. Aqui. Sim, e está no INPER. INPER, que é um instituto que comunica muito bem também. Que é uma coisa que comunica melhor que a FGV? Com certeza, se ele estivesse no Rio Grande do Sul, não seria tão ouvido como é. Claro que não. Não, evidente. Mas porque aqui não existe comunicação aqui. Quer ver como a gente não existe. As universidades, as próprias universidades, essas privadas, a primeira coisa que tem que encolhe verba da comunicação, da área de comunicação. Aí o que vão fazer? A gente falha tanto. Assim, saindo um pouquinho aqui do modelo de faculdade e tal, e o meu professor, me lembrei agora, né? Foi meu professor
no Cursão Caxias. É verdade. Era o pré-vestibular. Então Ele é vai por se isso. lembrar. Claro, ele. Eu vi que tinha alguma... Foi meu professor, agora me veio isso aí, né? Deu aula no cursinho lá, né? Isso. Pré-vestibular. Mas alguns professores Só marcaram. falta o general Mioto ter sido aluno dele também. Ah, não sei, mas o general Mioto tá mais para professor agora, né? Não agora, né? Professor, Mas na isso época. aí, Tu era o Geraldinho e ele era o Sim, Geraldo. Isso aí. Então, na minha história, assim, onde eu aprendi mais, onde eu aprendi menos. Quando se aplicava o construtivismo, quer dizer, me instigar a aprender e, a pesquisar, aí ficou marcado. Aí eu aprendi. Então, a forma de ensino, parabéns. Parece que a qualidade do ensino Cuidado com o marxismo vem num cultural. modelo. Bom, aí nós vamos entrar num debate muito longo, né? Eu estou fazendo ironia. Tô brincando. Isso, claro. Mas assim, quando me instigaram, e eu venho de uma escola da Universidade Corporativa, eu tenho muitos anos, e o construtivismo aplicar, quer dizer, você fazer e aprender. Hoje. E quando não tem pesquisa, você não avança. Então a pesquisa é fundamental. Sim. Senão você fica repetindo, né, o que já foi estudado e o que já foi visto. Né? Então nós precisamos criar novos horizontes. Quando alguém ganha dessa o prêmio Jabuti, acha que os jornais daqui, alguém está preocupado na televisão em entrevistar Mas as tu pessoas? ganhou o prêmio Jabuti, nós somos 500 mil vezes aqui. Sim, mas aqui, eu estou dizendo aqui, eu sou da casa, bom. querido. Eu sou da casa. E falei dos outros que ganharam também. Com um efeito reflexo. Agora, outros veículos de comunicação não deram bola. Não é só do meu caso. Por exemplo, teve outros, inclusive um da URI, que ganhou o prêmio Jabuti há pouco tempo. O Bruno, acho que o Bruno Mirage ganhou, só para fazer justiça, ele está na prefeitura hoje. Não se vê uma linha, mas isso era um motivo. Em São Paulo eles dão essas notícias, entendeu? Aqui nós não damos essas notícias. Na área da saúde nós somos excelentes e a gente fala muito pouco Grandes disso. centros de saúde. Exato. Aqui. O que é a nossa Santa pode ser uma Casa? referência. Aquilo que o Paulo disse, o que é a nossa Santa Casa? A excelência... E a Não é gente querer se autoelogiar, né? Mesmo Mas o paciente da Santa Casa não se dá conta que é a universidade que está ali, né? Que o residente está atendendo, ele é da universidade, o professor da universidade que está ali. Então, que existe essa relação íntima entre a Santa Casa e a universidade. A gente realmente falhou nisso. Nós vamos agora, governador, vou deixar um pouquinho mais de tempo para você falar no ponto final aí com o Gimo, qualidade comprovada. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. De São Marcos para o mundo, Geraldo Sandri, presidente da Emater. Parabéns pela Emater. Temos certeza da grande gestão que o senhor fará por lá. Isso aí. A escola tem, o Banco do Brasil. Isso aí. Vivência nem se fala, conhece Rio Grande como poucos. Está em boas mãos a nossa Emater, tão necessária, fundamental para o nosso agro. Foi falado aqui do Banco do Brasil, né? Mas lembrar que nós temos parceria com vários bancos aí, né? Os bancos parceiros, muitos bancos, né? Enfim, não vou citá-los aqui, mas é um trabalho de parceria muito grande, né? Banrisul, muito forte, entrando no agronegócio, no Banco do Brasil se mantendo, Sicredi, Sicob, então alguns bancos privados também. Enfim, é uma atividade muito forte aí, né? A nossa Unicred também. Unicred, né? Enfim, um trabalho fantástico ali, uma capilaridade. Aliás, a Unicred está dando uma aula junto com o Sicob. O Sicob que é de Santa Catarina, de cooperativismo. Perfeito. Sicob e Unicred. Isso aí, Unicred. Seu ponto final. Isso aí. Então, uma alegria estar nessa mesa aqui. Só se aprende, né, Paulo Sérgio? Só se aprende aí com essa turma aí. Mas agradecer a primeira vez que eu estou aqui, né? Falando com vocês. Como diria o Claudio Almiro, sua primeira estreia. Primeira estreia. Temos outras estreias, né? E é uma alegria estar aí e ajudando, incentivando nossos profissionais a promover o desenvolvimento sustentável do Estado. É um Estado que hoje tem 12% do valor adicionado bruto do agronegócio brasileiro. Perde somente para o Paraná. Veja bem, o Paraná com 12,5%, o Rio Grande do Sul com 12%. E o Rio Grande do Sul já foi primeiro, com 12%. E os demais estados abaixo disso. Então, é uma responsabilidade muito grande, um estado onde mais de 90% dos municípios têm menos de 50 mil habitantes. Então, a agroindústria, a pequena propriedade são marcantes no Rio Grande. E o desenvolvimento acontece por aí, Paulo Sérgio. Então, é isso que a Emater faz. Ajuda esses produtores. Eu quero dizer o seguinte, eu recebi a semana passada um presente fantástico, além do teu café, que me emocionou hoje, não pelo café, mas por teres lembrado de mim lá no exterior. Veio um telespectador amigo aí me trazer um livro de 72, 73,
que é o documento do Rio Grande do Sul das empresas gaúchas de Euclides Triquez. A capa, inclusive, com um bilhetinho assinada por ele, Euclides Triquez. Eu recebi isso como uma homenagem espetacular. Reitora, magnífica reitora Lúcia Campos Pelando, obrigado pela sua presença aqui, que seja a primeira de uma série. Eu que agradeço. Eu vou marcar aqui um debate seu com o Luiz Pereira Lima. Claro que sim. Eu quero agradecer o espaço. Eu fico ajudando a mediar aqui. Por quê? Eu ajudo a mediar, porque eu sou amigo do Luizinho, Sim. agora estou conhecendo ela. Aí não, tu pode trazer um equilíbrio, porque do ponto de vista ideológico, tu tem uma posição. Exatamente. E do ponto de vista amizade, tu tem outra. Então tu fica meio no meio. Tá? Exato, eu posso ajudar. Certo. O que eu acho importante nisso tudo é que Reitora, todos nós queremos o melhor para a educação do país. E a gente acredita que a educação é a solução para o país e não um problema. Então, as universidades fazem parte da solução. Que a gente tenha soberania, né, com as nossas pesquisas, que a gente não precisa importar tecnologia, e as universidades e os institutos federais estão desenvolvendo, né, a região. Então, eu acho que se todo mundo concorda nisso, isso com certeza não tem o que discutir, que a educação é o futuro. Eu quero lhe parabenizar pelos elogios que o Fernando Luquezzi deu a seu respeito. Que muito me honra. Olha, foi fantástico. Então, parabéns à senhora. A admiração é mútua. Obviamente, a senhora veio aqui porque disse o Luizinho, mas não se trata de rebater, se trata de falar da sua administração. E estou à disposição. Que pode ter a versão do Luiz, mas tem a versão do Fernando Antônio, né? E, obviamente, a gente tem que botar um peso nisso aí e lhe colocar à disposição sempre aqui. Que bom, muito obrigada. Que, na realidade, é uma posição para a reitoria da universidade e para a própria universidade. Seu ponto final, doutor. Bom, Lênio Streck de Cachoeira para o mundo. Eu quero primeiro mandar um abraço para um amigo seu e que assiste nosso programa, que estava comigo no Chile, voltamos juntos, Pompeu. Eu vi o Pompeu Madeira. Exatamente. Estava ele, a esposa, enfim, as filhas. O maior realizador de feiras no Brasil. Exato. Então, e a gente discutimos as companhias aéreas como a Latam, elas não tratam bem as pessoas, sabe? Nos aeroportos, a tecnologia tirou os empregos, então demora muito mais para você hoje fazer naqueles totens do que você tirou o emprego. Eu tenho dito isso, esse dia eu fiz uma coluna no O Sul. Eu vou hoje ao shopping. Antigamente tinha um cara lá que tinha um emprego e que cobrava de mim. Era mais rápido do que hoje entrar numa fila, entrar num totem. Não melhorou nada para mim. Piorou para ele. Mas quero lhe dizer o seguinte. Que negócio é esse? Mudou muito, por exemplo. O governador vai atravessar o ponto final do ano. Falaste na Latam. Mudou muito a partir da fusão. Por exemplo, Porto Alegre, nós tínhamos uma gerência regional, nós tínhamos toda uma diretoria. Com a fusão da LAN com a TAM, houve uma mudança incrível, que a gente espera que o pessoal dê uma olhadinha no que acontecia e o que está acontecendo para melhorar, porque realmente mudou muito para pior. E em segundo lugar, eu quero essa questão das universidades, né? Chamar atenção pelo grande trabalho que as universidades, Unicinos, sou suspeito, eu sou um dos fundadores da pós-graduação da Unicinos, desde 1996 que lá estou. Mas também saudando a PUC, a Unisc, a Universidade de Caxias, enfim, as que fazem essa questão ou comunitária, ou confessional, todas as que têm qualidade, que fazem pesquisa e extensão. Que fazem pesquisa, né? Que tem, por exemplo, a Unicinos tem 25, 26 programas de pós-graduação mantidas, e é uma coisa, a PUC, não é fácil fazer isso, então eu quero a gente tem uma relação muito boa com a Unicinos, porque nós somos uma faculdade de medicina tradicional e uma universidade nova, e eles são uma universidade tradicional com uma faculdade de medicina nova. E sempre louvando a universidade pública, sou um dos defensores, agora mesmo na OAB, eu sou da comissão da OAB de Estudos Constitucionais, e fizemos a ação para a preservação da autonomia das universidades. Eu fui um dos que fiz do voto para nesse sentido, mas por outro lado, o governador lembrou bem, temos todo esse trabalho grande e que nós precisamos divulgar mais. E aí vem comunicação. Paulo Sérgio, universidades federais devem ser para quem precisa, não para os que se acham no direito de que seus filhinhos devam fazer universidade pública. Tem dinheiro? Faz PUC, faz Unicinos e as outras. Alexandre de Porto Alegre.
Santiago, Itália, é um registro sobre tempos opressores, mas que sempre havia entre trincheiras um fio de esperança para ser abraçada. Saiba mais no blog tal. Está fazendo propaganda do seu blog aqui. Boa. Todas as palavras, comunicação. todas as palavras carregam, aqui como o programa é plural, não tem problema nenhum. Todas as palavras carregam forte carga ideológica, sendo ideologia uma máscara da realidade. As palavras servem sim para mascarar a própria realidade. Então diz para ele fazer isso com a palavra realidade. Paulo Sérgio, o ICMS em Santa Catarina é 25% sobre a gasolina, aqui é de 30%. A diferença de preço, portanto, não é só ocasionada pela diferença no tributo. Tem outras causas também de questão tributária, e por aí ele vai. E depois, tens toda a razão, normalmente as federais exigem que frequentes a aula durante o dia. Os alunos mais pobres trabalham durante o dia e estudam à noite. As privadas facilitam porque normalmente os cursos são à noite. Obrigado, Antônio José de Passo Fundo. Governador Germano Rigoto. Aqui, por exemplo, você vai dizer o seguinte: minha filha fez faculdade paga na Unicinos e na PUC, pois tinha que trabalhar e eu não poderia pagar. Isso são vários. É darwiniano, as privadas passaram para a noite. Vários casos assim. Mas, de qualquer forma, um outro assunto, reforçando essa ideia de corrigir rumos das federais e ao mesmo tempo fortalecer aquilo que deve ser fortalecido numa universidade federal e destacar aquilo tudo que fazem as confessionais, as fundações, como a Universidade de Caxias, como a Unicinos, como a Fevale, né? Como a PUC, quer dizer, são a Universidade de Passo Fundo que teve que, por falta de recurso, a Universidade de Juiz, a Unijuí, a falta de recurso, a Universidade de Passo Fundo teve que suspender, junto com a prefeitura, a jornada literária, que é um orgulho do Rio Grande do Sul. Uau. Mas é a situação que estão enfrentando as universidades, e muitos querendo pagar, que faz que as universidades paguem tributo, tá? Querendo que as universidades que não pagam venham a pagar tributos para o governo federal, para o governo estadual, para o governo municipal, que é um absurdo. Mas é uma questão que a semana que vem poderá estar aqui, a semana que vem não, amanhã, depois, essa questão dos caminhoneiros que voltou à baila, viu? O ministro da Infraestrutura suspendeu a nova tabela. A NTT tinha divulgado uma tabela nova de piso, de frete, dos fretes, e a grita dos caminhoneiros foi enorme, o que fez com que a NTT suspendesse para ter uma rodada de negociação. É um assunto complicado, vem desde a greve de 2018, aquela tabela que foi contestada por muita gente, que determinou o fim da greve. Aí o governo fez uma nova tabela, essa nova tabela descontentou os caminhoneiros. Isso. Eles exigiram ir para a mesa de negociação e a NTT hoje suspendeu essa nova tabela. Então esse assunto, Paulo, vai vir à baila. E olha, ainda mais que os caminhoneiros meio que se acham dono do Bolsonaro. Sim, esse é o componente ideológico, isso que tu está dizendo, é um caldo no meio disso, um tempero forte. É um assunto que vai... Bancada formada por pessoas ponderadas é outro nível. Parabéns, aproveito para mandar um abraço para o professor Lênio, que tem sido massacrado por indivíduos sem argumentos. Abraço a todos, Antônio de Santa Rosa. Claro, ele está falando do Facebook, não claro. Aqui do programa ele está falando isso, óbvio. O senhor Lênio não precisa ser intuitivo, basta olhar os estacionamentos. Mário Vodki. Mário Vodki. É só ver o estacionamento outro, que é só ver o estacionador que esquecerá que 95% podem pagar. Elias Lima de Canoas. Olhar o estacionamento da URGS é só ver carrões. Privatizar tudo que o governo administra. Privatizar tudo que nada funciona no que o governo administra. Só o que gasta 4 vezes que é privado é regular. Não entendi bem o texto. No frigir dos ovos ele está dizendo que tem que privatizar tudo que está sendo mal gerido e dá mau resultado. Mas as universidades estão sendo bem geridas, então não pode ficar de fora. Mas então quer dizer que... Então o ministro tinha razão, então, em reduzir os repasses para as universidades? Não, as universidades estão sendo muito bem geridas, então, justamente. Tem diminuído... Mesmo sem os repasses? Desde 2014 tem diminuído o orçamento e tem aumentado o número de alunos. Para o senhor ter uma ideia, em 2014 nosso orçamento de capital demais, tu vê como é que era de... então não precisava? Tem razão o Bolsonaro, então. Não, a gente tem aumentado muito a eficiência.
Só para o senhor ter uma ideia, em 2015 o nosso orçamento de capital foi de 20 milhões. Esse ano foi de 1,5 milhão. A gente investiu muito, a gente conseguiu construir várias coisas, mas o sucateamento é inevitável se a gente continuar assim. Mas não se preocupe, o vinho preferido do Paulo Sérgio chama Intriga. E o teu? El Inimigo. El Inimigo. Ou Judas, também serve pra ti. Eu prefiro Judas. Tu prefere o Judas? Claro, sim. Claro. O Judas. Grande Eu te conheço. Grande vinho, né? Mas que maravilha. De aniversário sábado, Gisele Bündchen. Eu acho que o Edson sumiu esse fim de semana porque ele foi para lá, Esse é o para o Valdir. aniversário. Ele e o Que Valdir. é tio, né? Não, é primo. Jorge de Biagi também estava de aniversário sábado. E o general Wellington Ferreira, que eu acho que está reformado, faz tempo que eu não o vejo. O Diego Casagrande estava sábado de aniversário. E estava também o Everton Brás. Um abração, um beijo ao meu querido amigo Everton. Diz que o Diego vai No trabalhar com domingo, o Eduardo desembargador Bolsonaro. Emílio Papaléu. Nosso amigo do grupo. Grande figura e pertencente aqui ao Pampa Debates. Daniel Bordignon também que é estava de colorado. aniversário, Fernando Bertazzo, a Cristina Krob, filha de César Krob, entre os aniversariantes. O Alcicha Wish estava de aniversário Opa, também, no grande domingo. historiador. A Tereza, ele trabalhou com o senhor, né? A Tereza Cunha, o governo do Estado, Cunha. grande figura. O Alceni Guerra, o homem da bicicleta, da Casa Pedro. Ministro da Saúde. Esse sofreu pra caramba, né? Depois ficou prefeito lá foi em Cascavel, né? O prefeito de Cascavel. E na segunda-feira, hoje, a Juliana Rodrigues Termignoni, o Torben Grael, a Lila Franco Teleché e a dona Lila, um beijão a ela. Aliás, hoje, o neto também está de aniversário. O Eduardo. O Eduardo Teleché o Eduardo. Cairoli. Parabéns aos dois. O Luiz Telmo Ramos, publicitário, o Eduardo Malman, entre tantos aniversários. O Fernando Vico da Cunha, conhece? Não estou lembrado. O Fernando do Centro Clínico Gaúcho, de aniversário, um grande abraço a ele. Obrigado pela presença, mas eu quero, antes disso, a tua continência. Para quem vai? Geraldo Mioto. Para o Grande Geraldo conterrâneo. Antônio Mioto. Pô, Grande bela conterrâneo, continência. grande amigo, né? O único milico que saiu de Santa Rosa, foi ele. De São Marcos, perdão. Não, tivemos outros lá, mas esse Não, foi além. o general é o único. General. Isso aí. Lênio, sua continência. Bah, tá difícil agora. Deixa eu, por último, estou pensando. Puxa vida. Governador, sua continência. A continência vai para as nossas universidades. Eu sou Isso. filho de Universidade Federal, quero minha Filhinho de continência... papai? Minha continência reitora, que aqui representa as nossas universidades federais, tá? Mas reconhecendo a necessidade de que se tenha essas mudanças necessárias, inclusive corrigindo distorções e privilégios dentro das universidades federais. A continência da reitora Lúcia Campos Pelanda. Para todos aqueles que defendem a educação no país, defendem a educação de qualidade, seja as universidades federais, os institutos federais, as universidades comunitárias, todos aqueles que contribuem para o desenvolvimento do país. Pô, bela continência, parabéns. E o meu é exatamente para as universidades como a Unicinos, a PUC, porque as outras não precisam, porque são federais e são estatais, que tem que matar 2 leões por dia, principalmente em tempos de crise, que a coisa não está fácil, e matando 2 leões por dia, minha continência é para essa gente toda aí, dessas O universidades. homem quer fazer revista, tropa. Já fez uma continência, quer fazer outra? Passar uma revista aos pequenos produtores rurais que também lutam não é fácil. diariamente, né, com intempéries e tantas dificuldades para 3 leões por dia. 3 leões por dia. Então, Exatamente. os nossos produtores, um grande abraço aí. E a continência. Ótimo. Maravilha. Isso aí. Show de bola. O difícil é desviar das antas, né? Matar 2 leões por dia é fácil, o problema é desviar das antas, né? Mas enfim. Isso aí. E a minha continência vai para quem? É para quem? Não, não, para esse não. Pro Cine? Sim. Não, Que não, continência pro Cine? Não falamos em Cine aqui, né? Não passou batido aqui. não deu assim. tempo, e nem do episódio do Grenal, da mulher que esculachou a criança. Agora, eu faria uma continência, me disseram hoje, com a sugestão do Haroldo Souza,
que esse menino que a mãe foi agredida, e Sim, ele também esse caso, indiretamente foi agredida, se o Internacional fizer o que propôs o Haroldo Souza, e parece que deu sinal, o menino entrar com a camiseta do Grêmio carregado pela mão do jogador do Internacional no próximo jogo. Seria um gesto nobre. Se ocorrer isso, a minha continência vai para Marcelo Marcelo Medeiros, presidente do Esporte Clube Internacional. E para a sua cônsul, né, claro, a Vera Armando. Seria um grande lance do Internacional, se fizer isso. Se fizer isso, minha continência é para o Inter. Se não fizer, eu não posso deixar de forma alguma de criticar quem agrediu esta senhora e o menino indiretamente. Já teve uma suspensão de parte do Internacional, né? É um absurdo que foi feito, lamentavelmente. Eu acho que nós temos que acabar com a guerra, exatamente, a guerra nos estádios, exatamente com lances como este do Internacional, se ocorrer. Exemplar. Exemplar. E vamos para o Jornal da Pampa, aqui de Porto Alegre, o comando da Vera Armando, do interior dos nossos colegas das emissoras locais e nossas 106 retransmissoras. Obrigado a todos, até amanhã com mais um Pampa Debates. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.